não é um jogador de futebol, moleque. Eu achei que você fosse. Você não é. Cala minha boca, Bidon. Joga pra caralho, eu quero ver você calar minha boca, eu tô te desafiando. Mas você não vai calar minha boca, sabe por quê? Porque você é ruim, moleque. Você é um frango. É isso, Bidon. Que alguém mande esse corte pra ele. Leva pro pessoal. Leva pro pessoal, tenta calar minha boca. Vou repetir, você é um frango, moleque. Você é um frango. Você não servia pra ser titular no Júnior do Corinthians. Ainda mais no titular. Não mostrou bola até hoje e não vai mostrar. Chega uma hora que você vê que não vai mostrar. E que esse corte envelheça mal e que um dia vocês esfreguem isso na minha cara. Eu vou ficar muito feliz. Eu duvido que esse moleque vai virar um grande jogador. Duvido, tá? Brasileiro em a nutshell, né? Brasileiro. Gente, de verdade, todo mundo já viu esse corte? Qual é a minha intenção mostrando isso aqui e falando de futebol brasileiro? Que o caso Breno Bidon seja o espelho, cara. A gente tem que formar mais jogador das características do Bidon. A gente precisa formar mais jogadores das características do Bidon. Tem que formar. Jogador que com a bola no pé. Cara, o Brasil, ele tem que de verdade, sabe se eu fosse a CBF, sabe o que eu faria? Pegaria uma rapaziada aí, esses caras que estão querendo ser treinador. Mano, manda passar 6 meses na Espanha pra ver o desenvolvimento, porque muitos desses meias com a bola no pé saem da Espanha. Rodri, Zubimendi, Pedro, Pablo Barrios, Gavi. Olha o tanto de exemplo. Merino, Fabian Ruiz. Cara, se eu for olhar hoje lá, até o Yalguerizar, que é um cara já mais com um perfil mais marcador, mas que tem uma qualidade com a bola no pé. Então, se eu fosse, pega a CBF, cara, vocês têm tanto dinheiro, manda a rapaziada pra lá, aprender como é que é o desenvolvimento da escola espanhola, traz pro Brasil, formar esses moleques. A gente tem que formar mais jogadores do potencial do Breno Bidon. Fisicamente ele tá atrás, ele não é um cara de porte físico, tá claro isso. Isso, gente, ó, infelizmente, isso prejudica até o valor de mercado dele. Porque se ele tivesse com a habilidade que ele tem com a bola no pé, se ele tivesse o físico do Joeliton, por exemplo, ou o físico do Bruno Guimarães, ou o físico do Casemiro, ele seria vendido por 35 milhões de euros. Real Madrid, Barcelona, estaria aqui os caras se matando pra passar um cheque pro Corinthians. Mas como ele não tem essa parte física, infelizmente não vai chegar muito dinheiro pro Corinthians. Eu acho que o Corinthians pode pegar um bom valor nele. Eu acho o valor que pegou no Moscado, talvez. Você vê que o Moscado já tinha uma parte física até mais desenvolvida do que o Breno Bidon. Mas o Breno Bidon, a gente tem que formar mais jogadores igual o Breno Bidon. E outra coisa, rapaziada, não vamos ser emocionados com o jogador da base, com o jogador jovem no geral. Vamos dar tempo. É muito difícil você jogar pro Corinthians, um Flamengo da vida, não vamos ser emocionados. Eu falo isso por mim, eu errei também, por exemplo, o Wesley, do Flamengo. Eu falei, ó, olha o meu erro. Todo mundo erra, não tô aqui também pra ficar triturando o Kaká Catalão também não, porque não foi uma brutalidade. Eu achava ele bom jogador, Wesley, só que eu achava que ele não tinha muito teto, que ele não tinha muito desenvolvimento. Eu acho hoje o Wesley um dos melhores laterais direitos do mundo. Olha a evolução do cara, olha o salto. Isso é do futebol, isso é da bola também. Eu falava na época, eu admito. Eu via um bom jogador no Wesley, só que eu não via muito teto nele. Pra onde esse moleque vai crescer? Porque ele já era muito físico. Ofensivamente, ok, nada demais. Aí você vê o jogador trabalhando. Você vê, cara, gente, a cada jogo do Wesley você viu uma melhora. Você viu uma melhora, você viu uma melhora. Você vai agora pra Roma, o que ele tá fazendo na Roma é sacanagem. De bom. Hoje eu acho o Wesley um dos melhores laterais do mundo. Você não pode ficar cravado numa opinião. Você tem que reconhecer quando o cara te cala. Então, a gente tem que formar mais jogadores das características do Breno Bidon. É o recado desse vídeo. Em relação ao Léo Jardim, gente, o Léo Jardim, ele falhou. No segundo gol, não achei que ele falhou, não. No primeiro gol, ele falhou. Ele hesitou, ele ficou muito preso na área. Mas, gente, esse é o Léo Jardim. Esse é o Léo Jardim, do Lille, do Vasco agora. Ele é um excelente goleiro de fundamento, debaixo da trave, catando, reflexo, um baita goleiro. Só que o Léo Jardim, quando ele falha hard, velho. Eu falei exatamente isso quando ele foi contratado, quando o Vasco contratou ele. Eu falei, rapaziada, vocês estão contratando um grande goleiro, de fundamentos excelentes. Mas quando ele falhar, vocês vão lembrar desse vídeo, vocês vão voltar pra cá. E você vê que as falhas que o Léo Jardim tem pelo Vasco é muito feia, né? É muito feia. Mas é um baita goleiro. É um baita goleiro. Você vê o Hugo Souza. O Hugo Souza com a bola no pé não é tão... Agora, pra nível Brasil, o Léo Jardim, cara, tem muito time por aí. Mas esse é o problema do Léo Jardim. O Vasco tem que saber lidar com isso. Eu achei uma combinação muito complicada, essas falhas do Léo Jardim e ele ser treinado pelo Fernando Diniz, né? Mas esse é o efeito do Léo Jardim. Baita goleiro, mas quando falha,
Infelizmente é um goleiro com muitas falhas, né? Com muitas falhas graves. Mas é um baita goleiro. E é isso, rapaziada. Eu acho que o primeiro gol foi muito culpa dele. Muito culpa dele. Rapaziada, vamos falar do Internacional. Caraca, velho. O Internacional não vai aprender com os erros, não. Cara, Fabinho Soldado, né? Saiu um rumor que o... Cadê aqui, ó? Diretor está muito perto de fechar com o Internacional. Será batido depois da final da Copa do Brasil. Aqui fala, ó, Fabinho Soldado não possui acerto com o Internacional e nem está palavrado para 2026. Ele tem sondagem do Inter e outros 2 clubes. A ideia do executivo é cumprir seu contrato no Corinthians até em 2026. Ao fim da temporada, campeão ou não, irá fazer um balanço do trabalho com o presidente. Fabinho só sai se o Corinthians não o quiser mais na direção. Olha aí. Entendeu? Fabinho Soldado. Cara, mas eu acho o Internacional... Tá na hora de trazer um cara experiente, né? Eu acho que o Internacional poderia ser um time do Sul pra trazer talvez um cara de fora. Já que o Abel Braga tá lá, traz um cara de fora e o Abel Braga vai integrando ele ali na cultura, né? Porque o Abel Braga conhece ali como é o clima da aldeia, né? O clima da aldeia. Então, faz no Flamengo, traz um cara de fora, traz um cara que quer se provar, que conhece do mercado, que conhece que pode abrir portas pro Internacional. E você usa o Abel Braga pra ir integrando esse cara. Vai integrando, entendeu? Tipo assim, eu acho que seria uma boa ideia. Uma boa ideia pro Internacional testar, entendeu? Você vai integrando esse cara na diretoria, né? Poderia ser uma ideia pro Internacional. Por que não, né? Por que não? Belezinha? E aí, rapaziada? Pedro Raul. O Bruno Rodrigues... Eu acho que é um interessante, entendeu? O atleta não será liberado tão facilmente. Talvez o Internacional queira o Bruno Rodrigues mais por empréstimo. O Bruno Rodrigues não é um nome ruim pro Internacional. É um cara que é o 9, o segundo atacante, um cara que pode jogar de ponta, jogador que tem uma movimentação, jogador que infiltra. Eu acho que o Pesolano pode tirar o melhor do Bruno Rodrigues. Cara, é um nome interessante, entendeu? É um nome interessante. O Pedro Raul, que eu acho que... Não sei, cara. Eu acho que... Você já sabe que o Pedro Raul vai dar um atacante ok, mas que depende muito da bola chegar dele na área. Não é um cara muito eficiente. Cara, de verdade, não tem um nome, sei lá, que se destaca. América do Sul aqui. Cara, será que o Internacional não pode achar uma espécie de vegete pela América do Sul? Não é possível, cara. Eu não entendo. Eu acho que, sei lá, parece trabalho tudo muito fácil. Entendeu? Os caras não têm uma criatividade no mercado. Sei lá, uma malícia no mercado. Pedro Raul, não acho que é um inteligente, não. Não acho que é inteligente. Sendo bem sincero pra vocês. O Bruno Rodrigues eu acho um bom jogador interessante pro Internacional. Eu acho que o Internacional, cara, poderia pegar o Everton Araújo do Flamengo emprestado. Eu acho até um bom ambiente pra ele ganhar uma casca. O Everton Araújo. O Alan, o Pesolano gosta de passadores. O problema é que o Internacional você não paga ninguém, né, cara? Poderia contratar o Alan. O Alan pro Pesolano não é ruim, entendeu? O Pesolano gosta de um cara mais passador ali no Michael. O Michael, o problema é para pagar o salário do Michael, né? Mas o Michael também seria um nome interessante pro Internacional. Tem opções no mercado, por isso que eu falo, tem que contratar um diretor que tem essa malícia que o Abel Braga pode ir integrando ali no mundo do futebol gaúcho, né? Tamo junto.